E aí pessoal, tudo bem? A internet aqui estava com problema, então eu vou gravar esse vídeo com a resolução para ajudar vocês, tá joia? Eu já fiz uma gravação, mas a gravação saiu sem áudio. Deixa eu conferir ver se o áudio está rodando aqui. Som teste, está rodando. Então vamos lá. Vamos gravar a resolução dos exercícios. Então, o primeiro exercício fala de uma onda, né, que possui uma frequência angular ômega, ômega igual a 110 radianos por segundo. 110 radianos por segundo. E um comprimento de onda, né, lambda, igual a 1,80 metros. E o exercício pede, na letra A, qual que é o número de onda? K. Certo? O número de onda é dado uma relação direta de 2π dividido pelo comprimento de onda. Então, isso é 2π dividido por 1,80 metros. Fazendo essa conta, isso vai dar 3,49 metros a menos 1. Né? Aqui a gente tem 1 sobre metro, metros a menos 1. A letra B pede a velocidade da onda. Então, a velocidade da onda é dado pela frequência angular, né, dividido pelo número de onda. A frequência angular são 110 radianos por segundo, está no Sistema Internacional. O número de onda, 3,49 metros a menos 1. Então, está no Sistema Internacional, a resposta vai dar metros por segundo. Então, 110 dividido por 3,49 dá 31,5 metros por segundo. Então, essa é a número 1. A número 2 fala o seguinte: eu tenho a tensão em um fio preso nas duas extremidades é duplicada sem que o comprimento do fio sofra uma variação apreciável. Qual é a razão entre a nova e a antiga velocidade das ondas transversais que se propagam no fio? Então eu tenho um fio, né, ele está preso e tem sobre ele uma tensão. E aí, né, você tem ondas transversais aqui, tá certo? Pensa numa corda de violão. Você tem ondas transversais e a velocidade dessa onda transversal, né, o módulo dessa velocidade é dado pela raiz dessa tensão dividido pela densidade linear dessa corda. A densidade linear basta dividir a massa da corda pelo comprimento dela. Só que agora eu vou dobrar essa tensão. Né? Dobrando essa tensão, sem alterar o comprimento do fio. Então eu tenho aqui a nova tensão, o módulo dela é o dobro da primeira. Então a velocidade aqui vai ser, eu vou chamar de velocidade 2, vai ser igual a raiz quadrada, né, de 2 vezes a tensão, dividido por essa densidade linear. Ou ainda, posso falar que essa velocidade 2, o módulo dela é igual a raiz de 2 vezes a raiz da tensão dividido pela densidade linear. Joia? Então agora eu quero a razão entre as duas. A velocidade 2 dividido pela velocidade com uma tensão só. Isso é raiz de 2 vezes raiz da tensão sobre a densidade linear, joia? Dividido pela raiz da tensão dividido pela densidade linear. Isso vai dar raiz de 2. Então a razão entre as duas dá raiz de 2. Deixa eu apagar aqui, começar o próximo. Duas ondas progressivas iguais que se propagam no mesmo sentido, estão defasadas, né, por uma fase aqui, diferença de fase, dado por π sobre 4. Certo? Radianos. Radiano não é unidade, mas eu vou deixar aqui. Esse radiano é importante, porque quando a gente vai fazer a conta de seno e cosseno, a calculadora tem que estar na função, no modo radiano. Tá joia? E ele pergunta qual que é a amplitude da onda resultante em termos da amplitude comum, Ym das duas ondas. Nós deduzimos anteriormente que, dada uma onda que é a resultante da interferência entre duas, né, uma y1 de x e t, mais uma y2 de x e t. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, pelo mouse. Não tem jeito.
Eu acho que aqui embaixo. De x e t. Certo? A soma de duas ondas dando uma interferência. A nova amplitude dessas ondas, deixa eu tirar isso aqui para cá. A nova amplitude dessas ondas, ela vai ser dada pela expressão, né? A minha nova onda de x e t, ela vai ter uma amplitude, né? Deixa eu pegar a relação aqui, que é dada por essa expressão aqui. 2 vezes, né, a amplitude das ondas que estão interferindo, né, vezes o cosseno do ângulo de fase, né, entre as duas ondas, mais um termo aqui que é o seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Isso, φ sobre 2. Beleza, então é essa expressão. Esse termo aqui vai dar o deslocamento espacial e temporal da onda. E esse termo aqui, né, que não tem termo nem espacial nem temporal, vai dar a amplitude da onda. Então o que eu quero saber é justamente isso. Qual que é essa amplitude? Então isso é 2ym cosseno, né, de φ sobre 2. Ou ainda, isso é 2y, amplitude de cada onda, vezes o cosseno, né, de π sobre 4 por 2. π sobre 4 por 2. π sobre 8. Fazendo essa conta, eu descubro que essa amplitude ela é igual a 1,85 vezes a amplitude de cada onda. Tá? A nova amplitude. Joia. Então, essa foi a revisão, né, da última avaliação. Agora a gente vai para a avaliação 8. Né? A primeira questão da avaliação 8 fala o seguinte. Nós temos um barril, né, então, questão 1. Nós temos um barril. Dentro desse barril tem uma coluna, né, de óleo e uma coluna de água. Então aqui tem óleo e aqui tem água, certo? Essa coluna de óleo, ela tem uma altura que é igual a 0,120 metros. Ela está flutuando sobre a água com uma profundidade, a altura da água, da coluna de água, igual a 0,250 metros. E a densidade do óleo é igual a 600 kg por metro cúbico. A da água é aproximadamente, né, vamos arredondar aqui, 1000 kg por metro cúbico. Joia? Ele pede qual é a pressão nanométrica na interface entre o óleo e a água. A pressão nanométrica ela é a pressão com relação à pressão atmosférica. Né? Então essa pressão, a gente vai calcular, vou chamar ela de P1, vai ser a densidade do óleo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de óleo. Então, substituindo os valores aqui, que são dados aqui em cima, eu acho a pressão P1. Na B, ele fala o seguinte, qual que é a pressão nanométrica no fundo do barril, aqui embaixo? Então, eu vou ter a pressão devido ao óleo e a pressão devido à camada de água. Então, eu vou chamar de P2, isso vai ser a pressão devido ao óleo, mais a pressão, né, devido à camada de água. Então, a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, né, da coluna de água. Calculando isso aqui, eu acho a P2. Tá? Eu vou deixar para vocês resolverem, e aí depois eu resolvo com vocês essa parte. Joia. A questão número 2. A questão número 2 fala o seguinte. O pistão de um elevador hidráulico de carros possui um diâmetro, então, diâmetro igual a 0,30 metros. Qual é a pressão nanométrica em Pascal necessária para elevar um carro com massa igual a 1.200 kg? Massa igual a 1.200 kg.
expresse essa pressão também em atmosferas. Então eu tenho pressão, né? Pressão é força sobre área. A força que eu estou exercendo aqui é a força peso, massa vezes aceleração da gravidade. A área é π r ao quadrado, mas como eu não tenho r, eu tenho d, é d ao quadrado dividido por 4, certo? Então eu faço essa conta que a massa são 1.200, a aceleração da gravidade 9,8, dividido por π, vezes 0,30 ao quadrado, dividido por 4. Né? Resolvo isso aqui, eu vou achar ali aquele valor, 1,7 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, 1,7 vezes 10 a quinta pascal. E aí eu tenho uma relação que uma atmosfera é igual a 1,01 vezes 10 a quinta pascal. Vocês fazem uma regra de 3, transformam isso em atmosfera e responde em atmosfera. Joia? Vamos apagar aqui, vamos começar aqui. Questão número 3. Fala que uma mangueira de borracha é ligada a um funil e a extremidade livre é encurvada para apontar para cima. Derramando-se água no funil, ela sobe na mangueira até um nível igual ao nível da água no funil. Embora o volume da água no funil seja maior do que o volume da água da mangueira, por quê? O que sustenta o peso adicional, né, da água no funil. Então aqui eu tenho um funil, certo? Nesse funil eu tenho uma mangueira. Tem uma mangueira. Esse negócio vira uma mãozinha, não sei porquê. E aí sobe, né? E aí eu preencho isso aqui de água e a coluna de água fica aqui, ó, nessa mesma altura. O que acontece? Quando eu quero calcular, vou chamar esse aqui de lado 1 e esse aqui de lado 2, a pressão em 1 vai ser... entendi. A pressão em 1 vai ser a pressão atmosférica, vou chamar de P0, mais a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de água. A pressão 2 vai ser a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna do líquido. Né? Então, a pressão atmosférica, para estar em equilíbrio, os dois lados têm que estar iguais, né? A pressão atmosférica é igual, a densidade do fluido é a mesma, a aceleração da gravidade é a mesma, a altura tem que ser a mesma. Se a densidade mudar, a altura vai ser diferente, né? Se eu tiver dois líquidos. Ou seja, a pressão aqui, né, vai depender apenas da altura e não do volume de água. Então, por isso, que mesmo tendo mais volume no funil, a altura é a mesma. Tá certo? Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Desculpe por demorar a postar o vídeo aí.